O Nacional do Uruguai, caso você não saiba, é um time de tradição, de muita tradição no cenário sul-americano. Já foi campeão da Libertadores em 3 oportunidades: 1971, 1980 e 1988. E ele é o adversário do São Paulo, também tricampeão da Libertadores. O jogo acontece hoje, daqui a pouquinho tem Nacional do Uruguai e São Paulo. Agora não pode mais errar, momento de decisão. Até que pode errar um pouquinho nesse primeiro jogo, mas no segundo não, né? Dependendo do tamanho do erro, fica difícil você reverter na segunda partida. Boa noite, meus amigos, boa noite, meus inscritos, boa noite, pessoal que está acompanhando essa transmissão. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez no YouTube. Então o negócio é o seguinte, a Libertadores chegando aí nesta fase decisiva. Agora começam os mata-matas e aí já começamos, né? Tivemos na terça-feira São Lourenço 1-1 com o Atlético Mineiro, Grêmio 2, Fluminense 1. Ontem o River Plate mostrando aí a sua condição de favorito, a equipe que também é campeã 4 vezes da Libertadores, 86, 96, 2015 e 2018. O River Plate foi lá e ganhou no estádio Mário Alberto Kempes e venceu o Talleres por 1-0. O Colo-Colo no Monumental de Santiago venceu o Junior Barranquilla por 1-0, foi na terça-feira. E o Botafogo, hein? Olha o Fogão, hein? O Fogão jogou com propriedade, com autoridade, venceu 2-1 o Palmeiras. E ninguém reclama da arbitragem, né? Por isso que tem que ter árbitro de fora aqui. Acaba com esse só meia dúzia de árbitros apitando, que é o Daronco, é o Wilton. Não tem mais ninguém, né? Só Daronco, Wilton e um ou outro, o Klaus também. Tem que aumentar esse quadro de arbitragem e trazer a galera de fora aí dos outros países aqui da América do Sul, né? Na Libertadores a bronca quase não tem, né? Quando é Libertadores, a arbitragem de fora, e o VAR também, que é muito mais rápido. O VAR do Brasil parece que é uma porcaria, né? O VAR do Brasil tá no tempo das cavernas. E a galera aproveita para fazer o que quer nesses momentos aí de indecisão do VAR. E o Peñarol, rapaz, o Peñarol também é time de tradição, hein? Você tá por fora do Peñarol. O Peñarol é campeão 5 vezes. Agora faz tempo que foi, né? 60, 61, 66, 82 e 87. Por isso que o cara tava mostrando pro Hulk, 5 vezes. Mas acho que ele não era nem nascido na última vez, né? 87 já faz o quê? 37 anos. O Hulk já era nascido. É isso, galera. Então, o Nacional do Uruguai venceu bem, hein? 4-0 da Strongest. Agora vai subir a montanha e vai administrar esta vantagem. Mas hoje aí faltando esses 2 jogos dos times brasileiros, Nacional do Uruguai e São Paulo. Daqui a pouquinho tem Flamengo e Bolívar, também no Maracanã, 21h30. Falando do Nacional do Uruguai e São Paulo, eles que se enfrentam hoje, né? 19 horas, partida de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores no Gran Parque Central em Montevidéu. O São Paulo chega para o confronto de ida em alta e com o elenco descansado. No último final de semana, o tricolor venceu o Atlético Goianiense no Morumbi com quase todos os seus principais jogadores poupados. As 2 vitórias nas últimas 2 rodadas do Brasileirão colocaram a equipe em 5º lugar na tabela de classificação. Também muito focado no duelo, o Nacional chega para a partida com 11 dias de preparação. O último jogo oficial foi dia 4 na conquista do torneio intermediário, nos pênaltis contra o rival Peñarol. O técnico Martín Lazarte, que substitui Álvaro Recoba, está invicto desde que estreou no cargo. São 6 jogos oficiais, 4 vitórias e 2 empates. É a terceira vez que Nacional e São Paulo se cruzam nas oitavas da Libertadores. Em 92, o São Paulo venceu os 2 duelos, 1-0 fora de casa e 2-0 no Morumbi. Em 2008, a série teve um empate sem gols em Montevidéu e uma vitória por 2-0 em casa, gols de Adriano e Dagoberto. Escalações prováveis: o São Paulo tem o técnico Luiz Zubeldia. O tricolor, que poupou seus titulares no jogo contra o Atlético Goianiense, terá força máxima para enfrentar o Nacional. Eric e Igor Vinícius permaneceram no Brasil, mas não fazem parte do time titular. Luiz Zubeldia não conta também com os já lesionados Pablo Maia,
lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, e Alisson, cirurgia para correção de fratura no tornozelo direito. Provável São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilla, Lucas, Luciano e Ferreira, além do Cagliari. E o Nacional, agora a gente fala do Nacional do Uruguai, do técnico Martín Lazarte. Recém-contratado, o atacante Nico Lopes vai começar no banco de reservas. O jogador que no Brasil já defendeu Inter, estava no futebol mexicano e chega para reforçar o ataque que perdeu Gonçalo Carneiro por uma grave lesão no joelho direito. Quem faz o seu segundo jogo em seu retorno é o zagueiro Sebastián Coates. O jogador de 33 anos era capitão da equipe do Sporting de Portugal, mas deixou o futebol europeu depois de 8 anos com o objetivo de reforçar a equipe em que se formou. Tá aí, o cara é gratidão, né? O cara... Vamos voltar pro Uruguai, assim como fez o Suárez também, mas não passou muito tempo. O Suárez estava jogando em cada campo feio lá no Uruguai, só foi embora pro Grêmio, aí depois foi lá pro onde tá o Messi lá, né, nos Estados Unidos. Provável escalação do Nacional do Uruguai tem Luiz Mejía, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Baez, Lucas Sanabria, Christian Oliva e Alex Castro, Antônio Galeano, Rubem Betancourt e Diego Zabala. São Paulo aí deve ter um pouco de trabalho para passar de fase aí, né? Dos brasileiros que não enfrentam equipes do mesmo país. A expectativa que a gente estava até falando é ver se todos os brasileiros passam de fase, né? Sem contar com os que têm confronto direto, porque um vai ficar pelo meio do caminho. Mas vamos ver essa expectativa aí, poderemos ter 5 equipes brasileiras na próxima fase, né? Flamengo, se passar pelo Bolívar, né? Botafogo ou Palmeiras 2, São Paulo se passar 3, aí teremos Grêmio ou Fluminense 4, Atlético Mineiro se passar pelo São Lourenço 5, poderemos ter 5 equipes brasileiras nas quartas de final, 5 de 8, né? E fatalmente teremos pelo menos um confronto aí entre equipes brasileiras novamente, que vai fazer com que tenhamos já uma equipe na semifinal. Mas vamos ver, né? Ainda é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. 11 horas e 15 minutos, é cedo não para você se inscrever no canal? Pode se inscrever no canal. Muito obrigado, galera. Vamos chegar aos 23 mil inscritos já, beleza? Segue com a gente aí, porque Nacional do Uruguai e São Paulo vai ser jogão, não vai ser fácil pro tricolor, precisa pelo menos fazer um placar para poder resolver a sua vida no Morumbi, né? Beleza? O Nacional do Uruguai, caso você não saiba, é um time de tradição, de muita tradição no cenário sul-americano. Já foi campeão da Libertadores em 3 oportunidades: 1971, 1980 e 1988. E ele é o adversário do São Paulo, também tricampeão da Libertadores. O jogo acontece hoje, daqui a pouquinho tem Nacional do Uruguai e São Paulo. Agora não pode mais errar, momento de decisão. Até que pode errar um pouquinho nesse primeiro jogo, mas no segundo não, né? Dependendo do tamanho do erro, fica difícil você reverter na segunda partida. Boa noite, meus amigos, boa noite, meus inscritos, boa noite, pessoal que está acompanhando essa transmissão. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez no YouTube. Então o negócio é o seguinte, a Libertadores chegando aí nesta fase decisiva. Agora começam os mata-matas e aí já começamos, né? Tivemos na terça-feira São Lourenço 1-1 com o Atlético Mineiro, Grêmio 2, Fluminense 1. Ontem o River Plate mostrando aí a sua condição de favorito, a equipe que também é campeã 4 vezes da Libertadores, 86, 96, 2015 e 2018. O River Plate foi lá e ganhou no estádio Mário Alberto Kempes e venceu o Talleres por 1-0. O Colo-Colo no Monumental de Santiago venceu o Junior Barranquilla por 1-0, foi na terça-feira. E o Botafogo, hein? Olha o Fogão, hein? O Fogão jogou com propriedade, com autoridade, venceu 2-1 o Palmeiras. E ninguém reclama da arbitragem, né? Por isso que tem que ter árbitro de fora aqui. Acaba com esse só meia dúzia de árbitros apitando, que é o Daronco, é o Wilton, não tem mais ninguém, né? Só Daronco, o Wilton e um ou outro, o Klaus também. Tem que aumentar esse quadro de arbitragem e trazer a galera de fora aí dos outros países aqui da América do Sul, né? Na Libertadores a bronca quase não tem, né? Quando é
Libertadores, arbitragem de fora, e o VAR também, que é muito mais rápido. O VAR do Brasil parece que é uma porcaria, né? O VAR do Brasil tá no tempo das cavernas. E a galera aproveita para fazer o que quer nesses momentos aí de indecisão do VAR. E o Peñarol, rapaz, o Peñarol também é time de tradição, hein? Você tá por fora do Peñarol. O Peñarol é campeão 5 vezes. Agora faz tempo que foi, né? 60, 61, 66, 82 e 87. Por isso que o cara tava mostrando pro Hulk, 5 vezes. Mas acho que ele não era nem nascido na última vez, né? 87 já faz o quê? 37 anos. O Hulk já era nascido. É isso, galera. Então, o Nacional do Uruguai venceu bem, hein? 4-0 da Strongest. Agora vai subir a montanha e vai administrar esta vantagem. Mas hoje aí faltando esses 2 jogos dos times brasileiros, Nacional do Uruguai e São Paulo, daqui a pouquinho, e tem Flamengo e Bolívar também no Maracanã, 21h30. Falando do Nacional do Uruguai e São Paulo, eles que se enfrentam hoje, né? 19 horas, partida de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores no Gran Parque Central em Montevidéu. O São Paulo chega para o confronto de ida em alta e com o elenco descansado. No último final de semana, o tricolor venceu o Atlético Goianiense no Morumbi com quase todos os seus principais jogadores poupados. As 2 vitórias nas últimas 2 rodadas do Brasileirão colocaram a equipe em 5º lugar na tabela de classificação. Também muito focado no duelo, o Nacional chega para a partida com 11 dias de preparação. O último jogo oficial foi dia 4 na conquista do torneio intermediário, nos pênaltis contra o rival Peñarol. O técnico Martín Lazarte, que substitui Álvaro Recoba, está invicto desde que estreou no cargo. São 6 jogos oficiais, 4 vitórias e 2 empates. É a terceira vez que Nacional e São Paulo se cruzam nas oitavas da Libertadores. Em 92, o São Paulo venceu os 2 duelos, 1-0 fora de casa e 2-0 no Morumbi. Em 2008, a série teve um empate sem gols em Montevidéu e uma vitória por 2-0 em casa, gols de Adriano e Dagoberto. Escalações prováveis: o São Paulo tem o técnico Luiz Zubeldia. O tricolor, que poupou seus titulares no jogo contra o Atlético Goianiense, terá força máxima para enfrentar o Nacional. Eric e Igor Vinícius permaneceram no Brasil, mas não fazem parte do time titular. Luiz Zubeldia não conta também com os já lesionados Pablo Maia, lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, e Alisson, cirurgia para correção de fratura no tornozelo direito. Provável São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilla, Lucas, Luciano e Ferreira, além do Cagliari. E o Nacional, agora a gente fala do Nacional do Uruguai, do técnico Martín Lazarte. Recém-contratado, o atacante Nico Lopes vai começar no banco de reservas. O jogador, que no Brasil já defendeu Inter, estava no futebol mexicano e chega para reforçar o ataque que perdeu Gonçalo Carneiro por uma grave lesão no joelho direito. Quem faz o seu segundo jogo em seu retorno é o zagueiro Sebastián Coates. O jogador de 33 anos era capitão da equipe do Sporting de Portugal, mas deixou o futebol europeu depois de 8 anos com o objetivo de reforçar a equipe em que se formou. Tá aí o cara, gratidão, né? O cara... Vamos voltar para o Uruguai, assim como fez o Suárez também, mas não passou muito tempo. O Suárez estava jogando em cada campo feio lá no Uruguai, só vou embora vou pro Grêmio, aí depois foi lá pro onde está o Messi lá, né, nos Estados Unidos. Provável escalação do Nacional do Uruguai: tem Luiz Mejia, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Baez, Lucas Sanabria, Christian Oliva e Alex Castro, Antônio Galeano, Rubem Betancourt e Diego Zabala. São Paulo aí deve ter um pouco de trabalho para passar de fase aí, né? Dos brasileiros que não enfrentam equipes do mesmo país. A expectativa, que a gente estava até falando, é ver se todos os brasileiros passam de fase, né? Sem contar com os que têm confronto direto, porque um vai ficar pelo meio do caminho. Mas vamos ver essa expectativa aí, poderemos ter 5 equipes brasileiras na próxima fase, né? Flamengo, se passar pelo Bolívar, né? Botafogo ou Palmeiras 2, São Paulo se passar 3, aí teremos Grêmio ou Fluminense 4, Atlético Mineiro se passar pelo São Lourenço 5, poderemos ter 5 equipes brasileiras nas quartas de final, 5 de 8, né? E fatalmente teremos pelo menos um confronto aí entre equipes brasileiras novamente, que vai
fazer com que tenhamos já uma equipe na semifinal. Mas vamos ver, né? Ainda é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. 11 horas e 15 minutos, é cedo não para você se inscrever no canal? Pode se inscrever no canal. Muito obrigado, galera. Vamos chegar aos 23 mil inscritos já, beleza? Segue com a gente aí, porque Nacional do Uruguai e São Paulo vai ser jogão, não vai ser fácil pro tricolor, precisa pelo menos fazer um placar para poder resolver a sua vida no Morumbi, né? Beleza? O Nacional do Uruguai, caso você não saiba, é um time de tradição, de muita tradição no cenário sul-americano. Já foi campeão da Libertadores em 3 oportunidades: 1971, 1980 e 1988. E ele é o adversário do São Paulo, também tricampeão da Libertadores. O jogo acontece hoje, daqui a pouquinho tem Nacional do Uruguai e São Paulo. Agora não pode mais errar, momento de decisão. Até que pode errar um pouquinho nesse primeiro jogo, mas no segundo não, né? Dependendo do tamanho do erro, fica difícil você reverter na segunda partida. Boa noite, meus amigos, boa noite, meus inscritos, boa noite, pessoal que está acompanhando essa transmissão. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez no YouTube. Então o negócio é o seguinte, a Libertadores chegando aí nesta fase decisiva. Agora começam os mata-matas e aí já começamos, né? Tivemos na terça-feira São Lourenço 1-1 com o Atlético Mineiro, Grêmio 2, Fluminense 1. Ontem o River Plate mostrando aí a sua condição de favorito, a equipe que também é campeã 4 vezes da Libertadores, 86, 96, 2015 e 2018. O River Plate foi lá e ganhou no estádio Mário Alberto Kempes e venceu o Talleres por 1-0. O Colo-Colo no Monumental de Santiago venceu o Junior Barranquilla por 1-0, foi na terça-feira. E o Botafogo, hein? Olha o Fogão, hein? O Fogão jogou com propriedade, com autoridade, venceu 2-1 o Palmeiras. E ninguém reclama da arbitragem, né? Por isso que tem que ter árbitro de fora aqui. Acaba com esse só meia dúzia de árbitros apitando aqui. É o Daronco, é o Wilton, não tem mais ninguém, né? Só Daronco, Wilton e um ou outro, o Klaus também. Tem que aumentar esse quadro de arbitragem e trazer a galera de fora aí dos outros países aqui da América do Sul, né? Na Libertadores a bronca quase não tem, né? Quando é Libertadores, a arbitragem de fora, e o VAR também, que é muito mais rápido. O VAR do Brasil parece que é uma porcaria, né? O VAR do Brasil tá no tempo das cavernas. E a galera aproveita para fazer o que quer nesses momentos aí de indecisão do VAR. E o Peñarol, rapaz, o Peñarol também é time de tradição, hein? Você tá por fora do Peñarol. O Peñarol é campeão 5 vezes. Agora faz tempo que foi, né? 60, 61, 66, 82 e 87. Por isso que o cara tava mostrando pro Hulk, 5 vezes. Mas acho que ele não era nem nascido na última vez, né? 87 já faz o quê? 37 anos. O Hulk já era nascido. É isso, galera. Então, o Nacional do Uruguai venceu bem, hein? 4-0 da Strongest. Agora vai subir a montanha e vai administrar esta vantagem. Mas hoje aí faltando esses 2 jogos dos times brasileiros, Nacional do Uruguai e São Paulo, daqui a pouquinho tem Flamengo e Bolívar, também no Maracanã, 21h30. Falando do Nacional do Uruguai e São Paulo, eles que se enfrentam hoje, né? 19 horas, partida de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores no Gran Parque Central em Montevidéu. O São Paulo chega para o confronto de ida em alta e com o elenco descansado. No último final de semana, o tricolor venceu o Atlético Goianiense no Morumbi com quase todos os seus principais jogadores poupados. As 2 vitórias nas últimas 2 rodadas do Brasileirão colocaram a equipe em 5º lugar na tabela de classificação. Também muito focado no duelo, o Nacional chega para a partida com 11 dias de preparação. O último jogo oficial foi dia 4 na conquista do torneio intermediário, nos pênaltis contra o rival Peñarol. O técnico Martín Lazarte, que substitui Álvaro Recoba, está invicto desde que estreou no cargo. São 6 jogos oficiais, 4 vitórias e 2 empates. É a terceira vez que Nacional e São Paulo se cruzam nas oitavas da Libertadores. Em 92, o São Paulo venceu os 2 duelos, 1-0 fora de casa e 2-0 no Morumbi.
Em 2008, a série teve um empate sem gols em Montevidéu e uma vitória por 2-0 em casa, gols de Adriano e Dagoberto. Escalações prováveis: o São Paulo tem o técnico Luiz Zubeldia. O tricolor que poupou seus titulares no jogo contra o Atlético Goianiense terá força máxima para enfrentar o Nacional. Eric e Igor Vinícius permaneceram no Brasil, mas não fazem parte do time titular. Luiz Zubeldia não conta também com os já lesionados Pablo Maia, lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, e Alisson, cirurgia para correção de fratura no tornozelo direito. Provável São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilla, Lucas, Luciano e Ferreira, além do Cagliari. E o Nacional, agora a gente fala do Nacional do Uruguai, do técnico Martín Lazarte. Recém-contratado, o atacante Nico Lopes vai começar no banco de reservas. O jogador que no Brasil já defendeu Inter, estava no futebol mexicano e chega para reforçar o ataque que perdeu Gonçalo Carneiro por uma grave lesão no joelho direito. Quem faz o seu segundo jogo em seu retorno é o zagueiro Sebastián Coates. O jogador de 33 anos era capitão da equipe do Sporting de Portugal, mas deixou o futebol europeu depois de 8 anos com o objetivo de reforçar a equipe em que se formou. Tá aí o cara, gratidão, né? O cara... Vamos voltar para o Uruguai, assim como fez o Suárez também, mas não passou muito tempo. O Suárez estava jogando em cada campo feio lá no Uruguai, só vou embora vou pro Grêmio, aí depois foi lá pro onde está o Messi, lá, né, nos Estados Unidos. Provável escalação do Nacional do Uruguai tem Luiz Mejia, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Baez, Lucas Sanabria, Christian Oliva e Alex Castro, Antônio Galeano, Rubem Betancourt e Diego Zabala. São Paulo aí deve ter um pouco de trabalho para passar de fase aí, né? Dos brasileiros que não enfrentam equipes do mesmo país. A expectativa que a gente estava até falando é ver se todos os brasileiros passam de fase, né? Sem contar com os que têm confronto direto, porque um vai ficar pelo meio do caminho. Mas vamos ver essa expectativa aí. Poderemos ter 5 equipes brasileiras na próxima fase, né? Flamengo, se passar pelo Bolívar, né? Botafogo ou Palmeiras 2, São Paulo se passar 3, aí teremos Grêmio ou Fluminense 4, Atlético Mineiro se passar pelo São Lourenço 5, poderemos ter 5 equipes brasileiras nas quartas de final, 5 de 8, né? E fatalmente teremos pelo menos um confronto aí entre equipes brasileiras novamente, que vai fazer com que tenhamos já uma equipe na semifinal. Mas vamos ver, né? Ainda é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. 11h15. É cedo não para você se inscrever no canal? Pode se inscrever no canal. Muito obrigado, galera. Vamos chegar aos 23 mil inscritos já, beleza? Segue com a gente aí, porque Nacional do Uruguai e São Paulo vai ser jogão, não vai ser fácil pro tricolor. Precisa pelo menos fazer um placar para poder resolver a sua vida no Morumbi, né? Beleza? O Nacional do Uruguai, caso você não saiba, é um time de tradição, de muita tradição no cenário sul-americano. Já foi campeão da Libertadores em 3 oportunidades: 1971, 1980 e 1988. E ele é o adversário do São Paulo, também tricampeão da Libertadores. O jogo acontece hoje, daqui a pouquinho tem Nacional do Uruguai e São Paulo. Agora não pode mais errar, momento de decisão. Até que pode errar um pouquinho nesse primeiro jogo, mas no segundo não, né? Dependendo do tamanho do erro, fica difícil você reverter na segunda partida. Boa noite, meus amigos, boa noite, meus inscritos, boa noite, pessoal que está acompanhando essa transmissão. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez no YouTube. Então o negócio é o seguinte, a Libertadores chegando aí nesta fase decisiva. Agora começam os mata-matas e aí já começamos, né? Tivemos na terça-feira São Lourenço 1-1 com o Atlético Mineiro, Grêmio 2, Fluminense 1. Ontem o River Plate mostrando aí a sua condição de favorito, a equipe que também é campeã 4 vezes da Libertadores, 86, 96, 2015 e 2018. O River Plate foi lá e ganhou no estádio Mário Alberto Kempes e venceu o Talleres por 1-0.
O Colo-Colo no Monumental de Santiago venceu o Junior Barranquilla por 1-0, foi na terça-feira. E o Botafogo, hein? Olha o Fogão, hein? O Fogão jogou com propriedade, com autoridade, venceu 2-1 o Palmeiras. E ninguém reclama da arbitragem, né? Por isso que tem que ter árbitro de fora aqui. Acaba com esse só meia dúzia de árbitros apitando, que é o Daronco, é o Wilton, não tem mais ninguém, né? Só Daronco, o Wilton e um ou outro, o Klaus também. Tem que aumentar esse quadro de arbitragem e trazer a galera de fora aí dos outros países aqui da América do Sul, né? Na Libertadores a bronca quase não tem, né? Quando é Libertadores, arbitragem de fora, e o VAR também, que é muito mais rápido. O VAR do Brasil parece que é uma porcaria, né? O VAR do Brasil tá no tempo das cavernas. E a galera aproveita para fazer o que quer nesses momentos aí de indecisão do VAR. E o Peñarol, rapaz, o Peñarol também é time de tradição, hein? Você tá por fora do Peñarol. O Peñarol é campeão 5 vezes. Agora faz tempo que foi, né? 60, 61, 66, 82 e 87. Por isso que o cara tava mostrando pro Hulk 5 vezes. Mas acho que ele não era nem nascido na última vez, né? 87 já faz o quê? 37 anos. O Hulk já era nascido. É isso, galera. Então, o Nacional do Uruguai venceu bem, hein? 4-0 da Strongest. Agora vai subir a montanha e vai administrar esta vantagem. Mas hoje aí faltando esses 2 jogos dos times brasileiros, Nacional do Uruguai e São Paulo, daqui a pouquinho tem Flamengo e Bolívar, também no Maracanã, 21h30. Falando do Nacional do Uruguai e São Paulo, eles que se enfrentam hoje, né? 19 horas, partida de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores no Gran Parque Central em Montevidéu. O São Paulo chega para o confronto de ida em alta e com o elenco descansado. No último final de semana, o tricolor venceu o Atlético Goianiense no Morumbi com quase todos os seus principais jogadores poupados. As 2 vitórias nas últimas 2 rodadas do Brasileirão colocaram a equipe em 5º lugar na tabela de classificação. Também muito focado no duelo, o Nacional chega para a partida com 11 dias de preparação. O último jogo oficial foi dia 4 na conquista do torneio intermediário, nos pênaltis contra o rival Peñarol. O técnico Martín Lazarte, que substitui Álvaro Recoba, está invicto desde que estreou no cargo. São 6 jogos oficiais, 4 vitórias e 2 empates. É a terceira vez que Nacional e São Paulo se cruzam nas oitavas da Libertadores. Em 92, o São Paulo venceu os 2 duelos, 1-0 fora de casa e 2-0 no Morumbi. Em 2008, a série teve um empate sem gols em Montevidéu e uma vitória por 2-0 em casa, gols de Adriano e Dagoberto. Escalações prováveis: o São Paulo tem o técnico Luiz Zubeldia. O tricolor, que poupou seus titulares no jogo contra o Atlético Goianiense, terá força máxima para enfrentar o Nacional. Eric e Igor Vinícius permaneceram no Brasil, mas não fazem parte do time titular. Luiz Zubeldia não conta também com os já lesionados Pablo Maia, lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, e Alisson, cirurgia para correção de fratura no tornozelo direito. Provável São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilla, Lucas, Luciano e Ferreira, além do Cagliari. E o Nacional, agora a gente fala do Nacional do Uruguai, do técnico Martín Lazarte. Recém-contratado, o atacante Nico Lopes vai começar no banco de reservas. O jogador, que no Brasil já defendeu Inter, estava no futebol mexicano e chega para reforçar o ataque que perdeu Gonçalo Carneiro por uma grave lesão no joelho direito. Quem faz o seu segundo jogo em seu retorno é o zagueiro Sebastián Coates. O jogador de 33 anos era capitão da equipe do Sporting de Portugal, mas deixou o futebol europeu depois de 8 anos com o objetivo de reforçar a equipe em que se formou. Tá aí, o cara é gratidão, né? O cara... Vamos voltar para o Uruguai, assim como fez o Suárez também, mas não passou muito tempo. O Suárez estava jogando em cada campo feio lá no Uruguai, só vou embora pro Grêmio. Aí depois foi lá pro onde está o Messi, lá, né, nos Estados Unidos. Provável escalação do Nacional do Uruguai tem Luiz Mejia, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Baez, Lucas Sanabria, Christian Oliva e Alex Castro, Antônio Galeano, Rubem Betancourt e Diego Zabala. São Paulo aí deve ter um pouco de trabalho para passar de fase aí, né? Dos brasileiros que não enfrentam equipes do mesmo país. A expectativa, que a gente estava até falando, é ver se todos os
brasileiros passam de fase, né? Sem contar com os que tem confronto direto, porque um vai ficar pelo meio do caminho. Mas vamos ver essa expectativa aí, poderemos ter 5 equipes brasileiras na próxima fase, né? Flamengo, se passar pelo Bolívar, né? Botafogo ou Palmeiras 2, São Paulo se passar 3, aí teremos Grêmio ou Fluminense 4, Atlético Mineiro se passar pelo São Lourenço 5, poderemos ter 5 equipes brasileiras nas quartas de final, 5 de 8, né? E fatalmente teremos pelo menos um confronto aí entre equipes brasileiras novamente, que vai fazer com que tenhamos já uma equipe na semifinal. Mas vamos ver, né? Ainda é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. 11 horas e 15 minutos, é cedo não para você se inscrever no canal? Pode se inscrever no canal. Muito obrigado, galera. Vamos chegar aos 23 mil inscritos já, beleza? Segue com a gente aí, porque Nacional do Uruguai e São Paulo vai ser jogão, não vai ser fácil pro tricolor, precisa pelo menos fazer um placar para poder resolver a sua vida no Morumbi, né? Beleza? O Nacional do Uruguai, caso você não saiba, é um time de tradição, de muita tradição no cenário sul-americano. Já foi campeão da Libertadores em 3 oportunidades: 1971, 1980 e 1988. E ele é o adversário do São Paulo, também tricampeão da Libertadores. O jogo acontece hoje, daqui a pouquinho tem Nacional do Uruguai e São Paulo. Agora não pode mais errar, momento de decisão. Até que pode errar um pouquinho nesse primeiro jogo, mas no segundo não, né? Dependendo do tamanho do erro, fica difícil você reverter na segunda partida. Boa noite, meus amigos, boa noite, meus inscritos, boa noite, pessoal que está acompanhando essa transmissão. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez no YouTube. Então o negócio é o seguinte, a Libertadores chegando aí nesta fase decisiva. Agora começam os mata-matas e aí já começamos, né? Tivemos na terça-feira São Lourenço 1-1 com o Atlético Mineiro, Grêmio 2, Fluminense 1. Ontem o River Plate mostrando aí a sua condição de favorito, a equipe que também é campeã 4 vezes da Libertadores, 86, 96, 2015 e 2018. O River Plate foi lá e ganhou no estádio Mário Alberto Kempes e venceu o Talleres por 1-0. O Colo-Colo no Monumental de Santiago venceu o Junior Barranquilla por 1-0, foi na terça-feira. E o Botafogo, hein? Olha o Fogão, hein? O Fogão jogou com propriedade, com autoridade, venceu 2-1 o Palmeiras. E ninguém reclama da arbitragem, né? Por isso que tem que ter árbitro de fora aqui. Acaba com esse só meia dúzia de árbitros apitando, que é o Daronco, é o Wilton, não tem mais ninguém, né? Só Daronco, o Wilton e um ou outro, o Klaus também. Tem que aumentar esse quadro de arbitragem e trazer a galera de fora aí dos outros países aqui da América do Sul, né? Na Libertadores a bronca quase não tem, né? Quando é Libertadores, a arbitragem de fora, e o VAR também, que é muito mais rápido. O VAR do Brasil parece que é uma porcaria, né? O VAR do Brasil tá no tempo das cavernas. E a galera aproveita para fazer o que quer nesses momentos aí de indecisão do VAR. E o Peñarol, rapaz, o Peñarol também é time de tradição, hein? Você tá por fora do Peñarol. O Peñarol é campeão 5 vezes. Agora faz tempo que foi, né? 60, 61, 66, 82 e 87. Por isso que o cara tava mostrando pro Hulk, 5 vezes. Mas acho que ele não era nem nascido na última vez, né? 87 já faz o quê? 37 anos. O Hulk já era nascido. É isso, galera. Então, o Nacional do Uruguai venceu bem, hein? 4-0 da Strongest. Agora vai subir a montanha e vai administrar esta vantagem. Mas hoje aí faltando esses 2 jogos dos times brasileiros, Nacional do Uruguai e São Paulo, daqui a pouquinho, e tem Flamengo e Bolívar também no Maracanã, 21h30. Falando do Nacional do Uruguai e São Paulo, eles que se enfrentam hoje, né?
19 horas, partida de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores no Gran Parque Central em Montevidéu. O São Paulo chega para o confronto de ida em alta e com o elenco descansado. No último final de semana, o tricolor venceu o Atlético Goianiense no Morumbi com quase todos os seus principais jogadores poupados. As duas vitórias nas últimas duas rodadas do Brasileirão colocaram a equipe em quinto lugar na tabela de classificação. Também muito focado no duelo, o Nacional chega para a partida com 11 dias de preparação. O último jogo oficial foi dia 4 na conquista do torneio intermediário, nos pênaltis contra o rival Peñarol. O técnico Martín Lazarte, que substitui Álvaro Recoba, está invicto desde que estreou no cargo. São 6 jogos oficiais, 4 vitórias e 2 empates. É a terceira vez que Nacional e São Paulo se cruzam nas oitavas da Libertadores. Em 92, o São Paulo venceu os 2 duelos, 1-0 fora de casa e 2-0 no Morumbi. Em 2008, a série teve um empate sem gols em Montevidéu e uma vitória por 2-0 em casa, gols de Adriano e Dagoberto. Escalações prováveis: o São Paulo tem o técnico Luiz Zubeldia. O tricolor, que poupou seus titulares no jogo contra o Atlético Goianiense, terá força máxima para enfrentar o Nacional. Eric e Igor Vinícius permaneceram no Brasil, mas não fazem parte do time titular. Luiz Zubeldia não conta também com os já lesionados Pablo Maia, lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, e Alisson, cirurgia para correção de fratura no tornozelo direito. Provável São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilla, Lucas, Luciano e Ferreira, além do Cagliari. E o Nacional, agora a gente fala do Nacional do Uruguai, do técnico Martín Lazarte. Recém-contratado, o atacante Nico Lopes vai começar no banco de reservas. O jogador, que no Brasil já defendeu Inter, estava no futebol mexicano e chega para reforçar o ataque que perdeu Gonçalo Carneiro por uma grave lesão no joelho direito. Quem faz o seu segundo jogo em seu retorno é o zagueiro Sebastián Coates. O jogador de 33 anos era capitão da equipe do Sporting de Portugal, mas deixou o futebol europeu depois de 8 anos com o objetivo de reforçar a equipe em que se formou. Tá aí o cara, gratidão, né? O cara... Vamos voltar para o Uruguai, assim como fez o Suárez também, mas não passou muito tempo. O Suárez estava jogando em cada campo feio lá no Uruguai, só foi embora pro Grêmio, aí depois foi lá pro onde está o Messi, lá, né, nos Estados Unidos. Provável escalação do Nacional do Uruguai: tem Luiz Mejia, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Baez, Lucas Sanabria, Christian Oliva e Alex Castro, Antônio Galeano, Rubem Betancourt e Diego Zabala. São Paulo aí deve ter um pouco de trabalho para passar de fase aí, né? Dos brasileiros que não enfrentam equipes do mesmo país. A expectativa, que a gente estava até falando, é ver se todos os brasileiros passam de fase, né? Sem contar com os que têm confronto direto, porque um vai ficar pelo meio do caminho. Mas vamos ver essa expectativa aí, que poderemos ter 5 equipes brasileiras na próxima fase, né? Flamengo, se passar pelo Bolívar, né? Botafogo ou Palmeiras 2, São Paulo, se passar 3, aí teremos Grêmio ou Fluminense 4, Atlético Mineiro, se passar pelo São Lourenço 5, poderemos ter 5 equipes brasileiras nas quartas de final, 5 de 8, né? E fatalmente teremos pelo menos um confronto aí entre equipes brasileiras novamente, o que vai fazer com que tenhamos já uma equipe na semifinal. Mas vamos ver, né? Ainda é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. 11 horas e 15 minutos, é cedo não para você se inscrever no canal? Pode se inscrever no canal. Muito obrigado, galera. Vamos chegar aos 23 mil inscritos já, beleza? Segue com a gente aí, porque o Nacional do Uruguai e São Paulo vai ser jogão, não vai ser fácil para o tricolor, precisa pelo menos fazer um placar para poder resolver a sua vida no Morumbi, né? Beleza? O Nacional do Uruguai, caso você não saiba, é um time de tradição, de muita tradição no cenário sul-americano. Já foi campeão da Libertadores em 3 oportunidades: 1971, 1980 e 1988. E ele é o adversário do São Paulo, também tricampeão da Libertadores. O jogo acontece hoje, daqui a pouquinho tem Nacional do Uruguai e São Paulo. Agora não pode mais errar, momento de decisão
Até que pode errar um pouquinho nesse primeiro jogo, mas no segundo não, né? Dependendo do tamanho do erro, fica difícil você reverter na segunda partida. Boa noite, meus amigos, boa noite, meus inscritos, boa noite, pessoal que está acompanhando essa transmissão. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez no YouTube. Então o negócio é o seguinte, a Libertadores chegando aí nesta fase decisiva, agora começam os mata-matas e aí já começamos, né? Tivemos na terça-feira São Lourenço 1-1 com o Atlético Mineiro, Grêmio 2, Fluminense 1. Ontem o River Plate mostrando aí a sua condição de favorito, a equipe que também é campeã 4 vezes da Libertadores, 86, 96, 2015 e 2018. O River Plate foi lá e ganhou no estádio Mário Alberto Kempes e venceu o Talleres por 1-0. O Colo-Colo no Monumental de Santiago venceu o Junior Barranquilla por 1-0, foi na terça-feira. E o Botafogo, hein? Olha o Fogão, hein? O Fogão jogou com propriedade, com autoridade, venceu 2-1 o Palmeiras. E ninguém reclama da arbitragem, né? Por isso que tem que ter árbitro de fora aqui. Acaba com esse só meia dúzia de árbitros apitando aqui, é o Daronco, é o Wilton, não tem mais ninguém, né? Só Daronco, Wilton e um ou outro, o Klaus também. Tem que aumentar esse quadro de arbitragem e trazer a galera de fora aí dos outros países aqui da América do Sul, né? Na Libertadores a bronca quase não tem, né? Quando é Libertadores, a arbitragem de fora, e o VAR também, que é muito mais rápido. O VAR do Brasil parece que é uma porcaria, né? O VAR do Brasil tá no tempo das cavernas. E a galera aproveita para fazer o que quer nesses momentos aí de indecisão do VAR. E o Peñarol, rapaz, o Peñarol também é time de tradição, hein? Você tá por fora do Peñarol. O Peñarol é campeão 5 vezes. Agora faz tempo que foi, né? 60, 61, 66, 82 e 87. Por isso que o cara tava mostrando pro Hulk, 5 vezes. Mas acho que ele não era nem nascido na última vez, né? 87 já faz o quê? 37 anos. O Hulk já era nascido. É isso, galera. Então, o Nacional do Uruguai venceu bem, hein? 4-0 da Strongest. Agora vai subir a montanha e vai administrar esta vantagem. Mas hoje aí faltando esses 2 jogos dos times brasileiros, Nacional do Uruguai e São Paulo, daqui a pouquinho, e tem Flamengo e Bolívar também no Maracanã, 21h30. Falando do Nacional do Uruguai e São Paulo, eles que se enfrentam hoje, né? 19 horas, partida de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores no Gran Parque Central em Montevidéu. O São Paulo chega para o confronto de ida em alta e com o elenco descansado. No último final de semana, o tricolor venceu o Atlético Goianiense no Morumbi com quase todos os seus principais jogadores poupados. As 2 vitórias nas últimas 2 rodadas do Brasileirão colocaram a equipe em 5º lugar na tabela de classificação. Também muito focado no duelo, o Nacional chega para a partida com 11 dias de preparação. O último jogo oficial foi dia 4 na conquista do torneio intermediário, nos pênaltis contra o rival Peñarol. O técnico Martín Lazarte, que substitui Álvaro Recoba, está invicto desde que estreou no cargo. São 6 jogos oficiais, 4 vitórias e 2 empates. É a terceira vez que Nacional e São Paulo se cruzam nas oitavas da Libertadores. Em 92, o São Paulo venceu os 2 duelos, 1-0 fora de casa e 2-0 no Morumbi. Em 2008, a série teve um empate sem gols em Montevidéu e uma vitória por 2-0 em casa, gols de Adriano e Dagoberto. Escalações prováveis: o São Paulo tem o técnico Luiz Zubeldia. O tricolor, que poupou seus titulares no jogo contra o Atlético Goianiense, terá força máxima para enfrentar o Nacional. Eric e Igor Vinícius permaneceram no Brasil, mas não fazem parte do time titular. Luiz Zubeldia não conta também com os já lesionados Pablo Maia, lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, e Alisson, cirurgia para correção de fratura no tornozelo direito. Provável São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilla, Lucas, Luciano e Ferreira, além do Cagliari. E o Nacional, agora a gente fala do Nacional do Uruguai, do técnico Martín Lazarte. Recém-contratado, o atacante Nico Lopes vai começar no banco de reservas. O jogador, que no Brasil já defendeu Inter, estava no futebol mexicano e chega para reforçar o ataque que perdeu Gonçalo Carneiro por uma grave lesão no joelho direito.
Quem faz o seu segundo jogo em seu retorno é o zagueiro Sebastián Coates. O jogador de 33 anos era capitão da equipe do Sporting de Portugal, mas deixou o futebol europeu depois de 8 anos com o objetivo de reforçar a equipe em que se formou. Tá aí, o cara, gratidão, né? O cara, vamos voltar pro Uruguai, assim como fez o Suárez também, mas não passou muito tempo. O Suárez estava jogando em cada campo feio lá no Uruguai, só vou embora vou pro Grêmio, aí depois foi lá pro onde tá o Messi lá, né? Nos Estados Unidos. Provável escalação do Nacional do Uruguai tem Luiz Mejía, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Baez, Lucas Sanabria, Cristian Oliva e Alex Castro, Antônio Galeano, Rubem Betancourt e Diego Zabala. São Paulo aí deve ter um pouco de trabalho para passar de fase aí, né? Dos brasileiros que não enfrentam equipes do mesmo país. A expectativa que a gente estava até falando é ver se todos os brasileiros passam de fase, né? Sem contar com os que tem confronto direto, porque um vai ficar pelo meio do caminho. Mas vamos ver essa expectativa aí. Poderemos ter 5 equipes brasileiras na próxima fase, né? Flamengo, se passar pelo Bolívar, né? Botafogo ou Palmeiras 2, São Paulo se passar 3, aí teremos Grêmio ou Fluminense 4, Atlético Mineiro se passar pelo São Lourenço 5, poderemos ter 5 equipes brasileiras nas quartas de final, 5 de 8, né? E fatalmente teremos pelo menos um confronto aí entre equipes brasileiras novamente, que vai fazer com que tenhamos já uma equipe na semifinal. Mas vamos ver, né? Ainda é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. 11 horas e 15 minutos, é cedo não para você se inscrever no canal? Pode se inscrever no canal. Muito obrigado, galera. Vamos chegar aos 23 mil inscritos já, beleza? Segue com a gente aí, porque Nacional do Uruguai e São Paulo vai ser jogão, não vai ser fácil pro tricolor, precisa pelo menos fazer um placar para poder resolver a sua vida no Morumbi, né? Beleza? O Nacional do Uruguai, caso você não saiba, é um time de tradição, de muita tradição no cenário sul-americano. Já foi campeão da Libertadores em 3 oportunidades: 1971, 1980 e 1988. E ele é o adversário do São Paulo, também tricampeão da Libertadores. O jogo acontece hoje, daqui a pouquinho tem Nacional do Uruguai e São Paulo. Agora não pode mais errar, momento de decisão. Até que pode errar um pouquinho nesse primeiro jogo, mas no segundo não, né? Dependendo do tamanho do erro, fica difícil você reverter na segunda partida. Boa noite, meus amigos, boa noite, meus inscritos, boa noite, pessoal que está acompanhando essa transmissão. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez no YouTube. Então o negócio é o seguinte, a Libertadores chegando aí nesta fase decisiva. Agora começam os mata-matas e aí já começamos, né? Tivemos na terça-feira São Lourenço 1-1 com o Atlético Mineiro, Grêmio 2, Fluminense 1. Ontem o River Plate mostrando aí a sua condição de favorito, a equipe que também é campeã 4 vezes da Libertadores, 86, 96, 2015 e 2018. O River Plate foi lá e ganhou no estádio Mário Alberto Kempes e venceu o Talleres por 1-0. O Colo-Colo no Monumental de Santiago venceu o Junior Barranquilla por 1-0, foi na terça-feira. E o Botafogo, hein? Olha o Fogão, hein? O Fogão jogou com propriedade, com autoridade, venceu 2-1 o Palmeiras. E ninguém reclama da arbitragem, né? Por isso que tem que ter árbitro de fora aqui. Acaba com esse só meia dúzia de árbitros apitando aqui, é o Daronco, é o Wilton, não tem mais ninguém, né? Só Daronco, o Wilton e um ou outro, o Klaus também. Tem que aumentar esse quadro de arbitragem e trazer a galera de fora aí dos outros países aqui da América do Sul, né? Na Libertadores a bronca quase não tem, né? Quando é Libertadores, a arbitragem de fora, e o VAR também, que é muito mais rápido. O VAR do Brasil parece que é uma porcaria, né? O VAR do Brasil tá no tempo das cavernas. E a galera aproveita para fazer o que quer nesses momentos aí de indecisão do VAR. E o Peñarol, rapaz, o Peñarol também é time de tradição, hein? Você tá por fora do Peñarol. O Peñarol é campeão 5 vezes. Agora faz tempo que foi, né? 60, 61, 66, 82 e 87. Por isso que o cara tava mostrando pro Hulk 5 vezes. Mas acho que ele não era nem nascido na última vez, né? 87 já faz o quê? 37 anos. O Hulk já era nascido. É isso, galera. Então,
O Nacional do Uruguai venceu bem, hein? 4-0 The Strongest. Agora vai subir a montanha e vai administrar esta vantagem. Mas hoje aí faltando esses dois jogos dos times brasileiros, Nacional do Uruguai e São Paulo, daqui a pouquinho tem Flamengo e Bolívar, também no Maracanã, 21h30. Falando do Nacional do Uruguai e São Paulo, eles que se enfrentam hoje, né? 19 horas, partida de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores no Gran Parque Central em Montevidéu. O São Paulo chega para o confronto de ida em alta e com o elenco descansado. No último final de semana, o tricolor venceu o Atlético Goianiense no Morumbi com quase todos os seus principais jogadores poupados. As duas vitórias nas últimas duas rodadas do Brasileirão colocaram a equipe em quinto lugar na tabela de classificação. Também muito focado no duelo, o Nacional chega para a partida com 11 dias de preparação. O último jogo oficial foi dia 4 na conquista do torneio intermediário, nos pênaltis contra o rival Peñarol. O técnico Martín Lazarte, que substitui Álvaro Recoba, está invicto desde que estreou no cargo. São 6 jogos oficiais, 4 vitórias e 2 empates. É a terceira vez que Nacional e São Paulo se cruzam nas oitavas da Libertadores. Em 92, o São Paulo venceu os 2 duelos, 1-0 fora de casa e 2-0 no Morumbi. Em 2008, a série teve um empate sem gols em Montevidéu e uma vitória por 2-0 em casa, gols de Adriano e Dagoberto. Escalações prováveis: o São Paulo tem o técnico Luiz Zubeldia. O tricolor, que poupou seus titulares no jogo contra o Atlético Goianiense, terá força máxima para enfrentar o Nacional. Eric e Igor Vinícius permaneceram no Brasil, mas não fazem parte do time titular. Luiz Zubeldia não conta também com os já lesionados Pablo Maia, lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, e Alisson, cirurgia para correção de fratura no tornozelo direito. Provável São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilla, Lucas, Luciano e Ferreira, além do Cagliari. E o Nacional, agora a gente fala do Nacional do Uruguai, do técnico Martín Lazarte. Recém-contratado, o atacante Nico Lopes vai começar no banco de reservas. O jogador, que no Brasil já defendeu Inter, estava no futebol mexicano e chega para reforçar o ataque que perdeu Gonçalo Carneiro por uma grave lesão no joelho direito. Quem faz o seu segundo jogo em seu retorno é o zagueiro Sebastián Coates. O jogador de 33 anos era capitão da equipe do Sporting de Portugal, mas deixou o futebol europeu depois de 8 anos com o objetivo de reforçar a equipe em que se formou. Tá aí, o cara é gratidão, né? O cara... Vamos voltar para o Uruguai, assim como fez o Suárez também, mas não passou muito tempo. O Suárez estava jogando em cada campo feio lá no Uruguai, só vou embora vou pro Grêmio, aí depois foi lá pro onde está o Messi lá, né, nos Estados Unidos. Provável escalação do Nacional do Uruguai tem Luiz Mejia, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Baez, Lucas Sanabria, Christian Oliva e Alex Castro, Antônio Galeano, Rubem Betancourt e Diego Zabala. São Paulo aí deve ter um pouco de trabalho para passar de fase aí, né? Dos brasileiros que não enfrentam equipes do mesmo país. A expectativa, que a gente estava até falando, é ver se todos os brasileiros passam de fase, né? Sem contar com os que têm confronto direto, porque um vai ficar pelo meio do caminho. Mas vamos ver essa expectativa aí. Poderemos ter 5 equipes brasileiras na próxima fase, né? Flamengo, se passar pelo Bolívar, né? Botafogo ou Palmeiras, 2. São Paulo, se passar, 3. Aí teremos Grêmio ou Fluminense, 4. Atlético Mineiro, se passar pelo São Lourenço, 5. Poderemos ter 5 equipes brasileiras nas quartas de final, 5 de 8, né? E fatalmente teremos pelo menos um confronto aí entre equipes brasileiras novamente, que vai fazer com que tenhamos já uma equipe na semifinal. Mas vamos ver, né? Ainda é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. 11h15, é cedo não para você se inscrever no canal? Pode se inscrever no canal. Muito obrigado, galera. Vamos chegar aos 23 mil inscritos já, beleza? Segue com a gente aí, porque Nacional do Uruguai e São Paulo vai ser jogão, não vai ser fácil para o tricolor, precisa pelo menos fazer um placar para poder resolver a sua vida no Morumbi, né? Beleza? Então,